Uma boa noite para todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Amém? Que alegria, irmãos, poder voltar a pregar na igreja, estar com os irmãos cultuando ao Senhor, culto dos jovens. Quero agradecer ao pastor, também à juventude, pelo convite, pela oportunidade de poder meditar na palavra de Deus com os irmãos. Eu quero pedir, que a gente vai ler mais uma vez o tema e também a divisa, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, aí no capítulo 6 de 1 Coríntios, fique à vontade, porque nós estaremos fazendo alusão aí, pelo menos citando rapidamente, alguns versículos deste capítulo. Então vamos estar lendo mais uma vez o tema: Deus, afasta-me de tudo que não vem de ti. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Deus, afasta-me de tudo. Agora a divisa que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Vamos ler todos juntos mais uma vez esse versículo? Pedir para o irmão aí. 1, 2, 3. Todas as coisas... Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, queremos agradecer-te, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos na Tua casa, para juntos adorarmos ao Senhor, para juntos oferecermos esse culto de louvor e adoração ao Teu nome, e queremos pedir, ó Deus, que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações agora através desta reflexão, assim como já tem ministrado desde que este culto começou. Muito obrigado, Deus, pela vida da nossa juventude, muito obrigado pela vida da nossa igreja. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Só um minutinho, irmãos. Não sei o que aconteceu aqui. Coisas da tecnologia. Aí. Deus, afasta-me de tudo o que não vem de ti. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Queridos irmãos, o capítulo 6 de 1 aos Coríntios, de onde nós estamos utilizando o versículo 12 como divisa para o mês da juventude, este capítulo, ele trata basicamente de dois assuntos. Primeiro, o litígio entre irmãos da fé, onde o apóstolo Paulo aconselha a não resolvermos questões entre irmãos na fé, questões relacionadas à fé, ao reino, à igreja, diante da justiça humana, pois, como o próprio apóstolo Paulo vai discorrer ao longo dos primeiros 8 versículos, é vergonhoso um descrente julgar uma causa entre dois crentes. Então, do versículo 1 ao 8, o apóstolo Paulo, ele orienta os cristãos daquela igreja para que, se houver alguma pendência, alguma acusação entre os irmãos ali, que eles resolvam entre eles, que eles resolvam no seio da igreja, que não leve essa causa para a justiça, que não leve essa causa para uma outra pessoa, e na palavra que o apóstolo Paulo usa ali, para que um ímpio possa estar julgando entre a questão envolvida, que envolve os irmãos na fé. Infelizmente,
Muitos irmãos, hoje em dia, na atualidade, já há algum tempo mesmo, eu conheço algumas pessoas que processaram até algumas igrejas, ao invés de resolver as questões da igreja dentro da igreja, numa assembleia com os irmãos, mas processaram a própria igreja por alguma questão. O apóstolo Paulo aqui, ele fala que isso é vergonhoso, que um descrente, que um ímpio esteja julgando entre uma questão envolvendo dois cristãos. O segundo assunto que o apóstolo trabalha neste capítulo 6 diz respeito à prática da imoralidade sexual. E sobre este tema, o apóstolo Paulo fala no versículo 13, na parte B, que o nosso corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Ele aconselha veementemente, enfaticamente, fujam da imoralidade sexual. No versículo 18, na parte A, ele usa essa expressão, fujam da imoralidade sexual. Então, é até muito bom a gente, no mês da juventude, tratar de assuntos que dizem respeito... muito obrigado, Wagner. Senti um frescorzinho agora aqui, que bênção. É importante nós tratarmos desse assunto que envolve a sexualidade, já que nós estamos no mês da juventude, mas é importante que todos nós cristãos possamos pensar nisso também, porque nós somos seres humanos dotados de sexualidade, e por isso nós precisamos vigiar muito nesta área, porque é uma área que enfraquece muito as nossas vidas, a nossa fé, e conforme o tema que nós estamos trabalhando, em muitos casos, muitos crentes acabam se afastando de Deus porque não tomam cuidado, não vigiam justamente nessa área da sexualidade. E o apóstolo Paulo, então, na segunda parte desse capítulo, ele vai tratar sobre a imoralidade sexual e ele aconselha veementemente, como eu falei, fujam da imoralidade sexual. Tem alguma coisa nesse sentido que está nos atraindo, que chama a nossa atenção, principalmente nós que somos pessoas que vivemos num tempo conectados. Tudo de fácil acesso às nossas mãos. Precisamos seguir o conselho do apóstolo. E aí eu trago uma ênfase maior ainda, principalmente para os jovens, mas não é só para os jovens. Principalmente para os jovens, porque eles ainda não têm certa experiência, principalmente com a palavra de Deus, que é que nos fortalece. Mas todos nós precisamos tomar cuidado com essa área, porque é uma área que nos chama a atenção, é uma área que nos atrai, é uma área que nos prende, e quando nos prende, nos aprisiona, e nos aprisionando, nos afasta de Deus. Fujam da imoralidade sexual. E o apóstolo ainda lembra por que devemos agir assim, por que devemos fugir da imoralidade sexual, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Lá no finalzinho do capítulo, no versículo 19, ele vai falar sobre esta questão. Além de discorrer sobre o litígio entre os irmãos da fé, como eu falei nos versículos 1 a 8, e sobre a imoralidade sexual, a partir do versículo 13, entre um assunto e outro, mais especificamente nos versículos 9 e 10, e depois eu vou até pedir aí o Arthur, se puder, para preparar esses dois versículos, para projetar aqui, que eu vou ler esses versículos com a igreja, versículos 9 e 10 do capítulo 6 aí. Entre o assunto de litígio entre os irmãos e a imoralidade sexual, nos versículos 9 e 10, o apóstolo cita algumas práticas que afastam qualquer pessoa de Deus, irmãos. Nesses dois versículos, o apóstolo Paulo, ele cita práticas que afastam qualquer pessoa de Deus. Afasta qualquer cristão de Deus, da vontade de Deus, pois ele diz que quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só, irmãos, como que é importante nós estarmos atentos a esses assuntos, a essas práticas que o apóstolo Paulo vai mencionar nos versículos 9 e 10.
são práticas tão terríveis, capazes de nos afastar de Deus, que o apóstolo Paulo vai falar que tais práticas, tais coisas, pessoas que as praticam, não herdarão o reino de Deus, ou seja, estará eternamente afastados de Deus. Nós estamos clamando: Deus, afasta-me de tudo que não vem de ti. E ali o apóstolo Paulo, ele vem falar justamente de temas, de assuntos, de práticas, de atitudes que podem não apenas nos afastarmos de Deus nesse tempo, mas por toda uma eternidade. Ou seja, irmos para a eternidade perdidos, sem salvação, e aí é que está o grande perigo. Porque enquanto estamos aqui, estamos ouvindo as mensagens, estamos participando dos cultos, temos tempo ainda de nos arrependermos das nossas más atitudes e nos voltarmos para Deus, e a própria palavra nos garante, Deus nos promete que quando nós nos voltamos para Ele, Ele também se volta para nós. E que quando nós clamamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele nos salva, Ele nos resgata, Ele nos transforma. Mas, por isso, precisamos estar atentos, para não cometermos, para não estarmos praticando tais coisas, tomando tais atitudes, porque elas verdadeiramente nos afastam de Deus, a ponto do apóstolo Paulo falar que quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos ler então esses dois versículos, os versículos 9 e 10 do capítulo 6 de 1 Coríntios. O apóstolo escrevendo disse assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E aí essa pergunta que ele está fazendo ali, ele está se referindo ao que vem antes, até o versículo 8, porque ele estava falando sobre o litígio. Está falando, como que pode vocês levarem questões entre dois crentes, entre dois irmãos, para um ímpio, para um injusto, decidir por vocês? Isso é vergonhoso. E aí ele fala, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E agora ele começa a falar, não vos enganeis. Opa, pedi para voltar lá no versículo 9. Obrigado, Arthur. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, versículo 10, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Eu quero ler na versão que eu trouxe para os irmãos, na Nova Almeida Atualizada, é basicamente aquela que está ali, mas algumas palavras ele usou outros sinônimos aqui. Ele fala assim, não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, que ali na versão mais tradicional está como sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Pessoas que praticam tais coisas são pessoas que estão caminhando a passos largos para estarem cada vez mais afastadas de Deus, a ponto de não terem condições de herdar o reino de Deus. Estamos vendo como que são graves essas situações, e no tempo que nós estamos vivendo, querem nos fazer engolir, enfiar a goela abaixo, como diz no popular aí, algumas dessas questões. Não terei tempo de nos aprofundarmos em cada um desses tópicos aqui, porque são 10, mas rapidamente eu quero falar alguma coisinha sobre cada um deles. O primeiro fala imorais. Os imorais não herdarão o reino dos céus. Os imorais não herdarão o reino de Deus. Aí alguém pode falar, mas essa questão da moralidade é muito relativa, de fato é. Porque algo que há algum tempo atrás era imoral, hoje já não é mais. Por quê? Eu trouxe até aqui um conceito que eu peguei no Google. O que é ser imoral? Contrário à moral.
as regras de condutas vigentes em dada época ou sociedade, ou ainda aquelas que o indivíduo estabelece para si próprio. Falto de moralidade, indecoroso, vergonhoso, contrário ao pudor, à decência, libertino e indecente. Então, no começo, o conceito fala contrário à moral, às regras de condutas vigentes em data, época ou sociedade, ou ainda aquelas que o indivíduo estabelece para si mesmo. Então, como eu falei, coisas que há pouco tempo atrás eram consideradas imorais, os nossos pais ficavam escandalizados, hoje em dia já não são. Mas qual deve ser o parâmetro da igreja? Qual deve ser o parâmetro de um cristão para julgar aquilo que é moral ou imoral? São as leis das sociedades? Não, aqui está, irmãos. É a palavra de Deus. Alguém pode falar o que for, que a gente tem que aceitar. Um determinado assunto, um determinado tema, um determinado comportamento que outrora era considerado como imoral e que hoje não é mais. Só que o que deve ser o nosso parâmetro, o nosso modelo, a nossa regra de fé e prática, como nós falamos na nossa declaração doutrinária, nos princípios batistas, é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. A sociedade pode até legalizar coisas que outrora eram consideradas imorais, mas se essas coisas contrariam a palavra de Deus, é com ela que nós devemos ficar. Na linguagem coloquial, é com ela que nós devemos fechar. Eu fecho com a palavra de Deus, mesmo sabendo que Jesus já pré-anunciou que por causa dela nós seríamos perseguidos. E isso não está tão longe de acontecer não, irmãos. Precisamos estar atentos. Idólatras. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. A palavra está falando sobre isso. Mas o que é idolatria, pastor Albertino? É, como diz lá nos 10 mandamentos, não farás para ti imagem de escultura, porque parece que, né, o que vem na nossa mente é que idolatria é a pessoa que se prostra diante de um ídolo. Também não deixa de ser. Isso também é. Mas muito mais do que isso, e nós precisamos estar atentos, é que idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Então, se há alguma coisa ou alguém que toma o lugar de Deus na minha vida, eu estou sendo idólatra, adorando ao ser indevido e deixando de adorar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, que é o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso. O idólatra não herdará o reino de Deus. Aqui fala dos adúlteros. Os adúlteros também não herdarão o reino de Deus, aqueles que vivem na prática. Vale ressaltar aqui, eu já mencionei há pouco aqui, óbvio, enquanto nós estamos nesse tempo aqui, todo mundo tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de reconhecer o seu pecado, de se arrepender, de se voltar para Jesus e mudar de vida. O que a palavra de Deus, o que o apóstolo Paulo estava explicando para aquela igreja que hoje o Espírito Santo explica para nós, fala conosco através da palavra, é que se eu continuo na prática da imoralidade, se eu continuo na prática da idolatria, se eu continuo na prática do adultério, certamente, mesmo que eu possa ter um dia confessado Jesus, mas eu não deixei essas práticas de lado, essas e as outras que nós vamos mencionar aqui, certamente eu estou caminhando para a perdição. Porque a palavra de Deus, ela é clara. As pessoas que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Lá nos 10 mandamentos, né, Deus, através de Moisés, falou, né, não cometerás adultério. E é interessante que já lá Deus estava preocupado
E ali também tem uma outra conotação que a gente vê no Antigo Testamento, Deus falando que o povo de Israel havia cometido adultério, quando ele se prostrava diante de outros deuses para servir e para adorar. Quando abandonava Deus, ou seja, estava traindo Deus com outros deuses. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Talvez não cometemos adultério com o nosso cônjuge, mas traímos Deus por coisas tão pequenas deste mundo. Precisamos estar atentos, porque os adúlteros, eles não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. E aqui em seguida o apóstolo Paulo, ele fala de dois temas que estão basicamente relacionados, né? E é nesses pontos aqui que as pessoas querem nos calar. E a gente tem até dificuldade de falar, porque eles ficam buscando na internet para poder processar quem fala sobre esses assuntos, que são os efeminados e os sodomitas. Sodomitas, os irmãos, me desculpe, eu vou falar aqui, né, vou tentar falar de uma maneira menos escandalosa, para que os irmãos precisam entender, né, por que sodomitas, na linguagem que eu li ali da Nova Almeida atualizada, ou qualquer uma outra versão contemporânea, ela usa a palavra homossexual. Porque sodomita eram pessoas, lá da época de Sodoma e Gomorra, lembra? Que caiu lá fogo e queimou? Eram pessoas que praticavam sexo anal. E mais especificamente, homem com homem. Só que hoje, no tempo moderno, isso generalizou. Qualquer pessoa que pratica o sexo anal é chamado de sodomita. E automaticamente, na maioria dos casos que nós imaginamos e que nós conhecemos, quem é que pratica o sexo anal? Os homossexuais. Por isso que nas versões mais contemporâneas, nós temos ali a palavra homossexual no lugar de sodomitas. Irmãos, como a gente sempre fala quando trata desse assunto, não é que nós precisamos, ou que nós devemos, ou que nós vamos a partir de agora então discriminar uma pessoa que é homossexual. Não, não estamos falando disso. Não vamos agredir nem verbalmente, nem fisicamente, ninguém que optou por ser homossexual. Nós devemos amar todas as pessoas, porque nós somos cristãos, e a nossa lei é a lei do amor. A lei de Cristo é a lei do amor. O amor a Deus sobre todas as coisas é o teu próximo, independente de quem ele seja ou o que ele faz. Mas também nós não podemos deixar de pregar a verdade. A verdade é o que nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, que os homossexuais, os efeminados, eles não herdarão o reino de Deus. Podem falar o que quiser, podem nos processar, podem criar igrejas contemporâneas para acolher homossexuais e lésbicas, podem fazer o que quiser, podem continuar casando entre eles, a vida é deles, mas o que a Bíblia fala é o que nós acabamos de ler aqui. Vale lembrar até, porque alguém pode pensar assim, mas afeminado pode ter uma pessoa que tenha lá seus trejeitos e não seja homossexuais. Pode, também não quero entrar em julgamento, né? Pela maneira como foi criado. Mas, irmãos, na maioria dos casos, quem tem o seu jeitinho, ele vai se revelar mais tarde, tá? Essa é a realidade. Agora, uma vez eu estava conversando com um rapaz que trabalha comigo, que foi criado na igreja, que ele tentou ser homem, chegou a ser noivo e tudo, e falou que não conseguiu. Então ele preferiu deixar a igreja, porque ele tinha consciência de que ele estava errando porque ele não conseguia. Eu falei assim, mas você não quis continuar lutando contra você mesmo? Não é melhor servir a Deus mesmo que você tenha as suas lutas interiores? A grande questão é que as pessoas não estão dispostas a pagar o preço de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Os ladrões, e aí também o apóstolo Paulo, ele usa duas palavras, que uma foi traduzida para o português como ladrões e outra roubadores.
Parece a mesma coisa num primeiro momento, e até tem uma certa ligação, mas elas são diferentes sim, porque os ladrões são aqueles que se utilizam da violência para subtrair coisas alheias. E como nós temos visto isso no nosso tempo, não é verdade? Já os roubadores são aqueles que retêm ou desviam indevidamente algo que não lhes pertence, mas que está em suas mãos. Como nós temos visto isso também na atualidade, né? Principalmente no meio político, pessoas que são poderosas, que têm poder, que têm recursos em suas mãos, recursos que poderiam beneficiar uma população inteira, mas que eles estão se tornando roubadores porque retém para si por ganância, por corrupção, né? E aí está relacionado também com um outro tópico que o apóstolo Paulo coloca aqui, que é a avareza. Avareza, o avarento significa pessoa que é mesquinha, miserável, sovina, que não é generosa. Nós estamos estudando sobre generosidade na escola bíblica dominical, né? Não é generoso, que não faz caridade, é aquele que é sordidamente apegado ao dinheiro, faz de tudo para ter dinheiro. O amor ao dinheiro, a atitude que a Bíblia também condena. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai falar: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que esse mundo está onde está, irmãos. Porque as pessoas que são avarentas, que só pensam nelas mesmas, não estão nem aí. Diante de uma pandemia que surgiu, de um vírus, de uma enfermidade que assola o mundo inteiro, não sei em outros países, mas aqui no Brasil a gente viu autoridades, governantes, políticos que se aproveitaram da situação para roubar. Inventaram hospitais que nunca saíram do papel, que nunca foram usados. Compraram recursos, medicamentos, vacinas superfaturadas, se aproveitando de uma situação onde milhares de pessoas estão morrendo. Avareza, roubadores, ladrões, pessoas que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso, mais do que nunca, irmãos, nós precisamos fazer a oração do tema: Deus, afasta-me de tudo aquilo que me afasta de Ti. Mas ainda tem dois aqui que eu não posso deixar, talvez sejam os mais comuns, talvez nós até encontremos essas duas atitudes em pessoas da igreja, pessoas cristãs. Os bêbados e os maldizentes. A Bíblia fala que estes não herdarão o reino de Deus. É interessante que um amigo meu, Fabrício, que ele é diácono lá da Terceira Igreja Batista do Jardim Catarina, uma vez até no mês da família, ele teve pregando aqui na nossa igreja, um jovem diácono, e ele conta uma história de que uma vez alguém que estava bebendo e ele foi evangelizar, essa pessoa desafiou ele e falou assim: se você me mostrar na Bíblia que eu não posso beber, eu paro de beber agora e vou para a igreja. Aí ele tinha decorado esse versículo, e ele pegou e leu para ele, falou: olha, a Bíblia está falando que os bêbados não herdarão o reino dos céus. E essa é uma realidade, irmãos. Tomem cuidado, aqueles que gostam de tomar um cálice de vinho, uma cervejinha de vez em quando, porque beber não é pecado, que é pecado é se embriagar. Só que é assim que começa. Por que que depois um alcoólatra não pode dar mais o primeiro gole quando ele quer deixar? Porque isso é algo incontrolável. Você pensa que tem controle. Não, mas eu só bebo final de semana. Mas já viu como que você passa a semana toda se programando para chegar no final de semana e beber? Eu e a Eliette conhecemos uma pessoa que era assim,
era uma pessoa cristã, uma pessoa que até, de certa forma, era envolvida na igreja, mas ela gostava quando ela ia para alguma festa social que não era de crente, que tinha um vinhozinho, uma cerveja, um chopp, de tomar um copinho, às vezes ia também para um show secular do Fábio Júnior, não, é um cantor romântico, não tem nada a ver, aí bebia junto com os seus amigos, tal. Irmãos, hoje essa pessoa não é uma má pessoa, é uma excelente pessoa, nós continuamos conhecendo ela, mas ela não está mais na igreja. Ela está afastada de Deus e continua com as suas práticas, porque essa é a realidade. Parece uma coisa inocente, tomar num dia de uma comemoração, no final de ano, vamos tomar uma champanhe, sim, champanhe é uma bebida leve, nem deixa ninguém bêbado. Mas isso pode ser o princípio de um fim muito triste, e mais triste ainda, por saber que você poderá talvez nunca mais sair dessa, e ainda nunca mais se aproximar de Deus. E por último, ali o autor fala, o apóstolo Paulo fala dos maldizentes. Maldizentes na linguagem popular são os fofoqueiros, Aquele que fica tomando conta da vida dos outros, ou que fica falando mal do pastor, do pregador, dos ministros. Tem gente que só sabe falar mal dos outros. Isso é sinal de quê, irmãos? Primeiro, de que eu não conheço a palavra de Deus. Talvez você que esteja aqui agora, ou você que está nos assistindo, agora você está conhecendo. Assim como a história daquele bêbado que desafiou o irmão Fabrício, também hoje nós estamos sendo desafiados, porque estamos conhecendo. Já não poderemos mais ser condenados ou salvos pela ignorância. Seremos condenados ou salvos pela nossa atitude. Eu quero continuar sendo um fofoqueiro, falando mal das pessoas? Vou arcar com as consequências de me afastar de Deus, porque isso não agrada a Deus, O Espírito Santo quer te dar palavras para você ajudar as pessoas, para você consolar as pessoas. É interessante, geralmente nós não gostamos de falar assim, eu tenho ministério tal, não gostamos de falar, mas tem um que cada um de nós pode falar com certeza, porque o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele falou que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Aliás, escrevendo aos Coríntios mesmo na segunda carta, Deus nos deu o ministério da reconciliação. As nossas palavras devem ser palavras que consolam, que confortam, que levam esperança, que reconciliam pessoas a Cristo, a Deus. Precisamos tomar cuidado, irmãos, com essas atitudes, porque como o apóstolo Paulo, ele falou, quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém, para falar quem é salvo e quem não é. Eu creio, como batista, que quem é salvo, que quem é salvo vai buscar deixar as coisas de não salvo para trás. Isso chama-se santificação. A santificação é um processo. Hoje eu estou descobrindo através da palavra de Deus que tem algumas atitudes que não agradam a Deus, que me afastam de Deus e que podem até me afastar de Deus eternamente. Eu vou querer continuar praticando estas atitudes? Eu vou querer continuar fazendo aquilo que desagrada a Deus, que me afasta dele? Eu quero terminar essa nossa reflexão, irmãos, pensando duas coisas. A primeira é sobre a divisa, do versículo 12, que ali fala, todas as coisas me são lícitas. Quero que os irmãos reflitam comigo. Olha, o apóstolo Paulo está nos dando liberdade. O contraponto que há aí nessa expressão do apóstolo Paulo é justamente isso, liberdade cristã.
Cristo nos libertou? Eu agora sou preso? Eu sou impedido de fazer qualquer coisa? Não, você não é. Você pode fazer o que você quiser, mas convém fazer, como o versículo fala, pensando ainda na primeira parte do versículo 12. Todas as coisas me são lícitas. Alguém pode pensar assim. Bom, o pastor acabou de falar ali sobre bêbados, né? Mas beber é algo lícito. É proibido? Existem leis no Brasil que proíbem alguém de beber? Fumar um cigarrinho? Existem leis no Brasil? Existe até uma orientação, porque viram que é uma coisa que prejudica muito a saúde das pessoas, até, né, o Ministério da Saúde, o governo faz aí uma propagandinha enganosa também, porque eles lucram muito com o cigarro. O que mais que nós poderíamos pensar aqui? Ah, lembrei de uma. Jogar na Mega Sena. Ó, pastor está rindo. Quem não quer? Ontem eu estava vendo um programa de televisão, lá naquele Home Health, lá, né, que a gente adora ver coisinha de casa, né? Tem lá, não sei que, mansões. O cara foi numa loja, numa maquininha dessa que a gente tem que tirar a bala assim, lá é cartões de loteria. Tirou um cartão de loteria premiado. Uma coisinha que você vai na banca de jornal, compra ali. Vai na... É pecado? É lícito? É crime? Não é. Mas aí, mais uma vez, eu quero pensar com os irmãos uma coisa. O que dirige a minha vida? Qual o parâmetro que eu tenho? Qual a minha regra de fé e prática? Como que eu posso julgar todas as coisas me são lícitas? É a partir de quê? É a partir das leis dessa sociedade que mudam com o tempo, como nós vimos no conceito de imoral? Não, é a partir da palavra de Deus. Muitas coisas são lícitas nesse mundo, ou seja, não é crime, não é feio, não é errado, você pode fazer à vontade. Mas convém fazer, principalmente se eu julgá-las a partir da palavra de Deus? Não convém. Muito pelo contrário, pode trazer prejuízos tão grandes para a minha vida espiritual a ponto de eu me afastar de Deus. E como o salmista fala que um abismo chama outro abismo, quando eu perceber, eu estou tão afastado de Deus que eu não consigo mais voltar. E o segundo destaque que eu quero fazer, que eu falei que eram dois para poder terminar a nossa reflexão. O primeiro era da divisa. E o segundo é do tema, que está projetado ali. Deus, afasta-me de tudo que não vem de ti. Como eu falei já 2 vezes anteriormente, é uma oração que nós devemos fazer, né? Mas preste atenção numa coisa que me chamou muita atenção nesse tema, quando eu estava pensando nessa reflexão. Não podemos depois querer jogar a culpa em Deus não, tá? Se eu não quero me afastar das coisas que me afastam dele, não é Deus o culpado não. Ah, mas eu orei, Senhor. Porque tem gente que é assim. Às vezes nós somos assim. Vou me incluir aí. Poxa, mas eu orei, até jejuei, me consagrei e continuo fazendo as mesmas coisas de errada. Deus não me vê, Deus não me ajuda. Passa de largo, irmãos. Passa de longe. Se afasta daquilo que te afasta de Deus. Para depois não querer colocar a culpa em Deus. Porque Deus vai sempre estar com as suas mãos estendidas. Não foi assim que Isaías falou? Que as mãos de Deus não estão encolhidas, que não possam nos salvar? E nem surdos seus ouvidos, que não possam nos ouvir? Deus está sempre com as suas mãos estendidas, sempre pronto para quando nós estamos caminhando em meio ao mar na sua direção, a nossa falta de fé afundarmos, como aconteceu com Pedro, Ele está sempre pronto a nos resgatar. Então, queridos, a atitude de se afastar
tem que ser nossa. Deus nos fortalece e nos ajuda, mas muitas vezes nós continuamos lá, fazendo sempre as mesmas coisas, porque nós queremos fazer. Não é porque Deus não quer nos afastar, não. De lá não, é porque nós não queremos sair de lá, porque nós temos uma natureza pecaminosa. E que nós precisamos fazer coisas espirituais para nos fortalecermos em Deus, para conseguirmos resistir a essas coisas que nos afastam dele. Que nós possamos pensar nisso, para depois não querermos colocar a culpa em Deus. Deus, afasta-me de tudo que não vem de ti. Ele quer certamente nos afastar e tem feito isso, mas e nós? Queremos também nos afastar dessas coisas? Que nós possamos pensar nisso. Vamos ouvir a irmã Eliette, ela tem uma música para cantar, e aí depois a gente vai orar encerrando o culto. Já é para encerrar ou tem alguém para encerrar? Tá bom. Uma das maneiras de nós não nos afastarmos de Deus, né, é buscarmos viver o que Cristo nos ensinou. E aí podermos falar como o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. O salmista Davi diz no Salmo 86 assim, amados, Salmo 86, 11. Ensine-me o seu caminho, Senhor, para que eu ande na sua verdade. Ajude-me a amá-lo e lhe obedecer com todas as forças do meu ser. Grave isso no seu coração, grave isso na sua mente. Salmo 86, 11. E que essa seja a sua, a minha oração, todos os dias que nós caminharmos aqui nesta terra. Amém? Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus, e eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus, e eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei.
Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Amém. Som. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus. Se você puder ficar de pé, só se puder. Se não puder, pode permanecer sentado mesmo. Que o Senhor verdadeiramente nos ajude a enfrentarmos tudo aquilo que nos afasta dele. Que nós possamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, como escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como que nós podemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Buscando a sua presença para as nossas vidas, através da oração, da comunhão com Deus, da leitura da palavra, comunhão com o corpo de Cristo. É assim que nós vamos deixando as atitudes pecaminosas para trás, vamos nos santificando em Deus e nos aproximando mais dele. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta oportunidade que nos concedeu de estarmos reunidos na tua casa, de ouvirmos a tua palavra e pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos ajude a vencermos a nós mesmos, as dificuldades que nós mesmos criamos. Ajude-nos, ó Deus, a andarmos na contramão deste mundo, o que o mundo legaliza e que é contrário à sua palavra, Deus, a sua lei, que nós possamos, ó Pai, nos fortalecer na tua palavra e resistirmos àquilo que é contrário a ela. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, ó Pai, porque nós queremos verdadeiramente nos afastarmos de tudo aquilo que nos afasta de ti. Dá-nos uma semana abençoada em tua presença, ó Deus. Livra-nos de todo mal. Agora, quando iremos para os nossos lares, que o Senhor nos proteja e nos ajude a termos uma semana que glorifique o teu nome através das nossas vidas. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Tenham todos uma excelente semana. Podeis assentar, com oração silenciosa. O culto está encerrado. Deus abençoe a todos.